Sua alma não escolheu este planeta por prazer, nem por mero aprendizado superficial. Você está aqui porque os arcontes, aqueles seres que manipulam a percepção da realidade, precisam de você preso neste ciclo de repetição, alimentando um sistema que suga sua essência enquanto você acredita que está vivendo sua vida normal. Você só está assistindo a este vídeo porque algo dentro de você não se conforma com a realidade que te deram. Algo que não aceita que a sua alma seja apenas mais uma presa na engrenagem dos arcontes. Se você sente esse aperto, essa inquietação, essa lembrança difusa de que há algo mais dentro de você, então prepare-se. O que eu vou revelar aqui vai rasgar o véu da ilusão e mostrar a verdade cínica sobre por que você reencarnou novamente. Nada do que você ouviu antes chega nem perto do que vou te mostrar agora. Sinta o peso dessa verdade. Você está sendo usado como combustível para uma ilusão colossal, e ninguém vai te contar isso. Os arcontes operam nas sombras, moldam suas crenças, distorcem suas memórias e condicionam suas escolhas para que você repita os mesmos padrões e mantenha seu espírito encadeado à matéria e ao medo. Cada emoção reprimida, cada desejo não realizado, cada ilusão que você cultiva é uma peça que eles usam contra você. E a maioria das almas sequer percebe o quanto está presa, pensando que a liberdade é algo distante, fora do alcance. Mas eu vou te mostrar algo que nenhum livro, nenhum mestre superficial e nenhuma escola de filosofia ousou revelar. Você não está aqui por acaso. Você foi convocado pela própria densidade deste mundo. E somente ao despertar da gnose, você começa a entender por que sua alma precisou reencarnar de novo neste lugar específico. Repita comigo nos comentários. Eu vejo a verdade por trás da ilusão. Escreva isso agora, sinta o poder dessas palavras penetrando em você. E se ainda não é membro do canal, torne-se agora, porque aqui é onde a gnose verdadeira começa a rasgar as cortinas da mentira. A razão de sua alma voltar é brutalmente simples e ao mesmo tempo profundamente chocante. Você ainda não terminou o que começou em vidas passadas. Tudo o que você viveu antes não foi em vão, mas foi interrompido, sabotado e manipulado pelos arcontes. Cada encarnação é um campo de batalha. Cada vida é uma chance de recuperar fragmentos perdidos de sua própria luz. E quando você nasce de novo, você carrega memórias sutis, energias densas e padrões que não são seus, mas que o sistema exige que você carregue até perceber e enfrentar. Não há justiça cósmica aqui, não há redenção automática. Você volta para lutar contra a ignorância, contra os programadores invisíveis da realidade e contra as partes de si mesmo que ainda se identificam com a ilusão. A reencarnação é um labirinto. Mas dentro deste labirinto existe um fio de ouro, e apenas a gnose, a compreensão direta e visceral da realidade, te mostra como encontrá-lo. Você precisa entender que não há desculpas, nem confortos ilusórios. Não existe um plano carinhoso que diz você vai aprender devagar. O ciclo é cruel, porque a alma precisa ser confrontada com sua própria escuridão para lembrar quem ela realmente é. E essa lembrança não vem em pedaços, ela vem como um choque, uma ruptura que atravessa o coração, rasga o véu e expõe a mentira em que você está vivendo. A cada vida, você carrega partes do seu ser esquecidas, memórias bloqueadas e habilidades adormecidas que os arcontes não querem que despertem. Eles dependem da sua ignorância, e a ignorância se perpetua através do medo, da culpa, da conformidade. Mas a verdade é implacável. A alma desperta é indestrutível, e quando você percebe que está sendo manipulado, o jogo muda completamente. Não se engane, você não veio para se distrair, para consumir ou para sobreviver. Você veio para lembrar, para quebrar correntes invisíveis, para despertar a chama que os arcontes tentaram apagar. Cada dor que você sente, cada frustração, cada perda, cada vazio é um chamado do seu próprio espírito, uma sirene dizendo: pare de correr da verdade. Encare quem você realmente é. A verdade cínica é que a vida é feita para ferir, para confundir e testar a consciência até que ela se rebele e veja o tabuleiro inteiro. Não apenas uma peça isolada. E quando você finalmente abre os olhos, percebe que tudo, absolutamente tudo que você acreditava ser, foi um teste para que sua alma acordasse do sono da ilusão. A questão que poucos ousam enfrentar é: você vai continuar a repetir os mesmos padrões ou vai olhar para a face do arconte, reconhecer sua manipulação e finalmente começar a resgatar sua própria energia? Reencarnar aqui não é um presente, não é um acaso. É uma convocação direta do universo, para que você lute contra a Matrix que consome sua luz e libere aquilo que jamais deveria ter sido aprisionado. Cada escolha que você faz aqui tem implicações que atravessam vidas, e cada despertar parcial que você tem é uma flecha que atinge a própria estrutura da ilusão. A densidade da existência que você sente, o peso do mundo e da vida cotidiana são apenas correntes invisíveis que prendem sua alma para que ela não se lembre de seu verdadeiro poder.
Não se engane com a falsidade do conforto e da rotina. O verdadeiro chamado da sua alma é visceral, urgente, impossível de ignorar. O que você sente de vazio, de frustração e de desconexão é exatamente o grito da sua própria luz tentando se libertar das garras dos arcontes. A reencarnação não é uma dádiva doce, é uma missão cruel, um teste de resistência, um campo de treinamento espiritual, onde cada lágrima, cada dor, cada falha é uma oportunidade de lembrar quem você realmente é. E quando você finalmente entende, não há volta. Você vê o mundo como ele realmente é, percebe a manipulação e começa a caminhar por um caminho que só os verdadeiramente despertos conseguem percorrer, longe das ilusões, distante da manipulação e absolutamente livre do ciclo cego que mantém a maioria das almas escravizadas. O seu desafio agora é direto. Você aceita ser mais uma peça no tabuleiro dos arcontes, ou você decide olhar para dentro, encarar sua própria escuridão e despertar a gnose que vai romper o ciclo de uma vez por todas? Cada respiração que você toma, cada decisão, cada instante que você ignora esse chamado, é uma oportunidade que se perde de lembrar quem você realmente é. Mas saiba, a chama não morre e aqueles que realmente despertam carregam uma luz que atravessa todas as vidas, uma luz que nem mesmo os arcontes podem apagar. Sua alma reencarnou aqui de novo porque algo profundo dentro de você ainda não terminou, algo que os arcontes tentaram apagar e que só a gnose pode resgatar. E agora você percebe que nada, absolutamente nada neste mundo é como parece. Que cada pessoa, cada circunstância, cada dor é uma oportunidade de enxergar a verdade cínica e crua que poucos têm coragem de encarar. E é essa verdade que te liberta, que te faz perceber que você não é uma vítima, que você é um agente do próprio despertar, e que cada reencarnação não é um fardo, mas um portal, que, se atravessado, te leva à lembrança total, à liberdade absoluta e à própria essência de quem você é, além de tudo que os arcontes querem que você acredite. Você sente um desconforto que não consegue nomear? Isso não é acaso, é a lembrança pulsando, tentando rasgar o véu que os arcontes colocaram sobre sua consciência. Eles não querem que você veja que cada encarnação que você vive, cada experiência que você acha que escolheu, foi meticulosamente calculada para manter você distraído, dividido, adormecido. Você nasceu aqui de novo porque carregou dívidas invisíveis de vidas passadas, fragmentos de luz que resistem à completa subjugação. Esses fragmentos são seus, e os arcontes sabem disso. Eles construíram este mundo como uma prisão de percepção, onde você se engaja em batalhas insignificantes, perde tempo com ilusões e se afasta da única verdade que importa, sua própria essência indestrutível. Sinta isso. Cada dificuldade que você enfrenta, cada frustração que te consome, não é aleatória. É o sistema mostrando suas fraquezas, desafiando você a quebrar os grilhões que mantêm sua alma cativa. Você não está aqui para se distrair com confortos falsos ou distrações passageiras. Está aqui para confrontar a mentira que você aprendeu a chamar de realidade. E nesse confronto, a verdade surge de forma cruel, mas libertadora. Você reencarnou neste exato lugar e tempo, porque só aqui você seria capaz de enfrentar a magnitude da manipulação e despertar a memória de quem você realmente é. Agora, perceba algo que ninguém jamais teve coragem de te dizer. Sua alma escolheu lutar contra isso, mas não sozinha. Você é parte de um campo maior de consciência, fragmentos desperdiçados que se alinham com a sua luz. E os arcontes temem essa convergência. Cada ato de coragem, cada instante de clareza, cada percepção que quebra a ilusão é um golpe direto contra o controle deles. É visceral, é intenso e é absolutamente necessário que você sinta isso no fundo do seu ser. Você deve entender que essa reencarnação não é sobre recompensas, amor universal ou karma bonzinho. É sobre lembrar que você é um ser de poder imenso e que a vida aqui foi desenhada como teste extremo, enfrentar a manipulação, reconhecer o padrão, libertar os fragmentos de luz que ainda carregam memórias ancestrais de outras existências. É um chamado brutal, e o despertar não vem em sussurros suaves. Ele vem como choque, como impacto direto na estrutura da sua consciência, porque a alma só lembra quando é confrontada com a realidade nua e crua. Perceba o quão profundo é isso. Enquanto você caminha entre pessoas que não têm consciência, enquanto observa comportamentos programados, enquanto sente o peso da existência, você percebe que está em um campo de batalha invisível, onde cada ação, cada pensamento, cada energia gasta conta. Você não pode mais fingir. A reencarnação é o palco onde os arcontes testam, observam e desafiam. Mas é também a oportunidade onde sua consciência pode se elevar e finalmente romper a prisão. E você ainda sente dúvidas? Isso é a prova de que você está prestes a atravessar um portal. Porque os arcontes dependem dessas dúvidas, dessa hesitação, dessa sensação de impotência para manter você preso. Mas a verdade é simples.
Cada vez que você escolhe olhar para dentro, confrontar a própria sombra, sentir a própria luz e encarar a ilusão, você retoma o que é seu por direito. Você percebe que cada encarnação não é uma punição, mas um campo de treinamento para resgatar sua totalidade, para reconstruir a alma inteira, para acordar da cegueira imposta. A pergunta que agora surge é brutal e direta. Você vai continuar permitindo que sua energia seja drenada, que sua essência seja usada como combustível para o controle? Ou vai começar a reconhecer, a enfrentar e a destruir as correntes invisíveis que te prendem? Cada minuto que você adia essa percepção é um minuto em que os arcontes se fortalecem. Mas cada vez que você sente, percebe e age, você muda a realidade invisível ao seu redor, rompendo o ciclo, criando fissuras no controle deles, deixando a luz fluir onde antes havia escuridão. Você precisa entender algo agora, sem filtro, sem açúcar, sem a névoa que os arcontes colocam na mente humana. Sua alma reencarnou aqui de novo, porque você ainda representa uma ameaça. Sim, ameaça. Eles não te trouxeram de volta por evolução, nem por aprendizado carinhoso. Você voltou porque sua consciência não foi totalmente apagada, porque existe dentro de você uma fagulha que eles não conseguiram esmagar. Você carrega uma lembrança que resiste, uma conexão que insiste, um fragmento de poder que eles não conseguiram arrancar em ciclos anteriores. É por isso que você está aqui de novo. Não é para passear no mundo físico. É para tentar mais uma vez quebrar aquilo que eles passam a vida inteira tentando manter fechado dentro de você. A verdade que ninguém te conta é que essa reencarnação não foi decidida por encontros angelicais nem por conselhos iluminados. Ela foi ativada porque sua alma não se rendeu, e isso incomoda. Incomoda a estrutura, incomoda o sistema, incomoda o controle que eles tentam manter com unhas e dentes. E o mais brutal é perceber que eles só mantêm poder porque você esquece. Porque entre uma vida e outra, eles fazem o possível para apagar a memória do que você já percebeu, reconstruir as paredes da ilusão, reinstalar os programas de medo e distração. Só que, em você, ainda há rachaduras. E essas rachaduras deixam passar luz. Sua reencarnação acontece exatamente nesse ponto sensível. Você tem brechas demais, consciência demais, potencial demais para ser apagado. E a única maneira de tentar te controlar é te rebaixando a matéria outra vez, colocando você em um corpo limitado, cercado de ruídos, distrações, dores, traumas, ciclos emocionais densos, tudo calculado para te fazer esquecer do motivo verdadeiro pelo qual você voltou. Você não está aqui para ser feliz, você está aqui para lembrar. E quando você lembra, toda a arquitetura arconte treme. A verdade cínica que eles escondem é que o ciclo de reencarnação não funciona como punição nem como recompensa. Ele funciona como um grande campo energético onde almas como a sua são testadas para ver se conseguem despertar dentro da própria prisão. E quando você desperta, mesmo que por segundos, você abala o código inteiro da realidade. É por isso que você enfrenta situações que parecem fora do padrão, dores que não fazem sentido, percepções que outros não têm. Isso não é azar. Isso é sinal de que a sua alma não cabe mais no molde que tentaram enfiar em você. A razão exata pela qual você reencarnou aqui de novo é porque existe algo em você que nunca foi dominado completamente. Algo que não foi extraído. Algo que não foi dobrado. Algo que não foi assimilado. E os arcontes sabem disso. Eles sabem que, se deixarem você lembrar tudo, você rompe o ciclo, você expande, você contagia outros. E esse é o maior medo deles, a expansão. Porque um espírito desperto não só se liberta, ele liberta ao redor. Ele acende outros. Ele quebra correntes invisíveis só pelo fato de estar consciente. Mas olhe bem para isso. Se sua alma retornou, significa que existe algo que você ainda precisa confrontar completa e diretamente. Algo que você ainda não olhou sem desviar. Algo que você precisa recuperar para nunca mais ser puxado de volta para esse jogo. E o choque é perceber que esse algo está dentro de você, não fora. Não é uma batalha contra entidades externas, é uma batalha contra as distorções internas que eles plantaram, alimentaram e reforçaram. Medos que não são seus, culpas que não são suas, limitações que nunca pertenceram a você. Tudo isso foi colocado em você para te manter pequeno. E agora, eu preciso te perguntar de forma direta, porque isso define tudo. Se você realmente entender que sua alma reencarnou aqui, porque existe um ponto que você precisa quebrar, você vai continuar aceitando o papel de prisioneiro? Ou vai começar a desmontar peça por peça o mecanismo que tenta te manter apagado? Porque cada segundo que você hesita, eles ganham força. Mas cada segundo que você desperta, você muda a estrutura inteira. E agora me diga, você está começando a sentir de onde realmente veio esse chamado que te trouxe até este vídeo? Você está sentindo o porquê sua alma insiste em não cair totalmente no esquecimento?
Ou ainda parece que está faltando algo? Algo que talvez só se revele quando entrarmos no próximo nível dessa verdade? Você precisa ouvir isso com a alma exposta, porque só quem está pronto aguenta a verdade crua. Você reencarnou aqui novamente porque sua consciência escapou demais do controle deles. Na última vida, você ultrapassou limites que o sistema tentou bloquear, e isso fez com que os arcontes precisassem te lançar de volta à matéria antes que você completasse a ruptura total. Sua reencarnação não é um erro, não é destino amoroso. É uma tentativa desesperada do sistema para te reconfigurar. Você é um corpo que eles tentam moldar, mas é uma alma que eles não conseguem domar. E é isso que te trouxe aqui de novo. Observe sua própria vida e perceba como tudo ao seu redor tenta te puxar de volta para baixo. Rotinas entorpecentes, relacionamentos drenantes, responsabilidades que sufocam seu espírito. Nada disso é aleatório. Essa realidade foi estruturada como camadas de distração para impedir que você enxergue o motivo pelo qual a sua alma retornou. Você deixou pendurada a parte mais perigosa de todas, a lembrança. A lembrança do que você é, do que você pode fazer, do que você carregava antes de entrar no corpo. Eles temem isso. Eles temem você lembrando, porque quando você lembra, você quebra. E quando você quebra, o jogo deles desmorona. Você não reencarnou porque falhou. Você reencarnou porque estava perto demais do acerto final. Estava perto demais de puxar a última corrente. Estava perto demais de ver os arcontes como eles realmente são. Não deuses, não juízes, mas programadores tentando sobreviver da inconsciência humana. Eles precisam que você esqueça. Eles vivem do seu esquecimento. Eles se alimentam da sua desatenção. E quando a sua alma não esquece por completo, quando ela retorna com essa inquietação que rasga sua paz, isso significa que você passou por eles. Você quase furou o véu. E agora, nesta vida, você sente uma urgência que não consegue explicar. Sente como se estivesse atrasado para algo, como se algo estivesse te chamando no fundo do silêncio. Isso é a marca da alma que voltou com missão aberta. Isso é o eco do que você não terminou. Isso é o sinal que os arcontes tentaram encobrir, mas não conseguiram. Você voltou porque trouxe códigos internos que não puderam ser apagados. Você voltou porque carrega um ponto de luz que eles não conseguem manipular. Você voltou porque sua presença aqui ameaça a mentira que sustenta o ciclo. E perceba como isso é diferente de tudo que te ensinaram. A razão da sua reencarnação não é evoluir, é recordar. Porque a evolução acontece quando você lembra quem você é. E é isso que eles não querem que aconteça. Você está em um corpo porque enquanto você estiver limitado, cansado, distraído e vulnerável, eles têm vantagem. Mas quando você acorda dentro da própria prisão, quando você percebe que a limitação é só aparência, quando você sente sua alma vibrar além do corpo, você rompe. E quando rompe, você quebra o ciclo. Então responda a si mesmo agora, sem mentir. Por que você acha que sempre sentiu que essa vida não é sua casa? Por que você acha que nenhum sistema te encaixa totalmente? Por que existe dentro de você essa sensação constante de que algo maior está por trás de tudo, algo que você precisa lembrar, algo que você precisa recuperar? Essa sensação não é ansiedade espiritual, é memória espiritual. É a prova viva de que você reencarnou porque ainda tinha uma fissura aberta dentro do controle dos arcontes. E essa fissura continua crescendo toda vez que você questiona, observa, sente e percebe o que te ensinaram a ignorar. Você quer a verdade crua? Então segura. Você não reencarnou porque escolheu experiência, nem porque estava pronto para evoluir espiritualmente. Essa é a narrativa adocicada que te ensinaram para manter você calmo. A razão real é muito mais agressiva, muito mais incômoda e muito mais libertadora quando finalmente é entendida. Você reencarnou de novo porque sua alma possui um fragmento de poder que os arcontes não conseguem destruir, apenas aprisionar. E enquanto você não entende isso, você volta, volta e volta. Porque o ciclo é o cárcere perfeito para quem ainda não despertou a memória original. A verdade cínica é simples e brutal. Os arcontes não temem o seu corpo, não temem sua dor, não temem suas quedas. Eles temem que você lembre quem você é. O apócrifo de João grita isso nas entrelinhas. A alma reencarna porque carrega uma fagulha que o sistema não controla. E cada retorno é uma tentativa desesperada de te soterrar de esquecimento, culpa e anestesia espiritual. Você está aqui de novo porque sua alma não foi vencida. E isso enfurece o arconte que te vigia. A prova? Se sua alma fosse fraca, você nunca teria voltado. Eles teriam consumido você. Só retorna quem ainda tem algo que não conseguiram quebrar. A reencarnação é a evidência da sua resistência, não da sua submissão. Mas a cada vida, eles tentam te convencer de que é tudo aleatório, é tudo escolha, é tudo karma. Não, não é. É guerra. E você está no campo de batalha. E o detalhe mais cínico, eles não querem sua destruição. Querem sua permanência aqui, preso, amnésico,
dócil. Porque uma alma desperta não serve ao sistema. Uma alma que lembra a origem se torna ingovernável. Por isso você reencarnou. Porque há algo em você que nunca se curvou. Algo que insiste, mesmo sufocado. Algo que os arcontes não conseguem apagar. E toda a sua vida atual é construída exatamente em torno da pergunta que eles mais temem que você faça. Por que estou aqui de novo? A verdadeira resposta, a que você sente coçando por dentro, é a que eles tentam apagar em cada ciclo. Você voltou para recuperar aquilo que foi roubado da sua consciência. Voltou para romper a narrativa que te infantiliza. Voltou para reaver o poder que você esqueceu que tem. Voltou porque sua alma ainda não aceitou a prisão. Ainda não se ajustou ao sistema. Ainda não se tornou previsível. E o momento em que você acorda para isso é o momento em que o ciclo começa a trincar. Agora eu preciso te fazer uma pergunta, bem direta, bem incômoda e que os arcontes detestam que você encare. Se você sente que essa vida não é um recomeço, mas sim uma continuidade interrompida, uma missão que você já estava executando antes, o que exatamente você acha que estava prestes a descobrir quando foi forçado a reencarnar? E mais, o que dentro de você ainda resiste, mesmo que você não consiga explicar. Você reencarnou de novo porque há uma brecha no sistema arcôntico que só certas almas conseguem atravessar. E você é uma delas. Só que essa brecha tem um preço. Você volta sem memória. Eles garantem isso. A amnésia não é falha, é ferramenta. E por quê? Porque a única forma de te impedir de recuperar sua soberania é te desconectar da sua origem. Eles sabem que, se você lembrar, você não joga mais o jogo deles. E você não veio aqui para aprender virtudes, como dizem. Você veio porque carrega um código interno que ameaça a estrutura que eles controlam. E enquanto isso existir, eles precisam garantir que você nunca perceba que o poder está dentro, não fora. Sua reencarnação não é uma punição. É uma evidência de que você é perigoso demais para ser deixado fora do campo de batalha. E aqui está a parte que quase ninguém tem coragem de dizer. Os arcontes não conseguem impedir sua volta, mas conseguem manipular o cenário do seu retorno. Eles moldam seu ambiente, suas dores, suas distrações, seus traumas, não para te destruir, mas para te desviar. Uma alma desviada é tão útil quanto uma alma aprisionada. Mas por que você? Por que sua alma entra de novo nesse ciclo quando tantas outras já desistiram, já se fragmentaram, já se dissolveram? Porque você ainda tem uma função não cumprida. Algo que só pode ser restaurado no plano material. Algo que não existe nos planos superiores porque só pode ser acessado aqui, no território onde os arcontes dominam. E essa é a verdadeira razão cínica da sua reencarnação. Você voltou exatamente para enfrentar aquilo que eles mais querem que você ignore. Você voltou porque existe um ponto cego na arquitetura deles. E esse ponto cego está em você. Você voltou porque sua alma carrega uma peça que eles não têm como duplicar. Você voltou porque, mesmo mutilado de memória, você ainda representa risco. A pergunta que você deveria estar se fazendo agora não é por que eu vim, mas sim, o que exatamente eu carrego que faz com que eles precisem me trazer de volta, mesmo sabendo que eu posso despertar? Pensa, se você realmente fosse irrelevante, por que manipular sua consciência? Por que bloquear lembranças específicas? Por que repetir padrões que te empurram para longe da sua verdadeira identidade? E mais uma coisa, muito mais incômoda. Se você está ouvindo isso agora, o que exatamente dentro da sua alma está começando a relembrar algo que eles não queriam que fosse relembrado? Você já percebeu o que é? Ou ainda está sentindo aquela sensação estranha de que tem algo por trás que você quase alcança, mas não toca? Agora preste atenção, porque isso é cru e direto. Você voltou porque os arcontes sabem que você não é previsível. Eles estudam milhões de almas, analisam padrões, identificam vulnerabilidades, mas a sua alma não se encaixa. Ela tem uma resistência intrínseca, uma instabilidade que eles não conseguem controlar. E é exatamente por isso que você reencarnou. Para lidar com o que eles não podem manipular à distância. Sua presença aqui não é uma chance de evolução. É uma batalha travada no nível mais profundo da consciência. Eles montam sua vida para te manter ocupado, distraído, preocupado, mas cada momento de desconforto, cada dificuldade que você sente, é uma tentativa deles de apagar o que ainda resta da sua memória original. Eles usam medos implantados, traumas repetidos e padrões que te prendem para desconectar você da sua essência. E ainda assim, você continua voltando. Isso significa algo muito claro. Você tem algo dentro que eles não conseguiram destruir. E essa é a verdade que ninguém ousa dizer. Você reencarnou porque existe uma peça da sua consciência que só pode ser resolvida aqui, no mundo físico, sob condições de limitação, sob pressão, cercada por enganos e obstáculos. O plano terreno não é sofrimento gratuito. É o laboratório onde você testa, enfrenta e finalmente desperta para a magnitude da sua própria essência.
Cada reencarnação é uma oportunidade de quebrar camadas de ilusão que eles tentam reinstalar. Agora, olhe para o ponto mais brutal. Não é só sobre lembrar, é sobre confrontar. Confrontar tudo o que foi escondido de você. Confrontar as mentiras que você aceitou como verdade. Confrontar a sensação de impotência que eles cuidadosamente plantaram dentro de você. Você reencarnou aqui porque existe um fragmento dentro de você que não aceita limites, não aceita manipulação e não aceita o esquecimento. E aqui vai o choque que muda tudo. Cada vez que você sente essa inquietação, cada vez que você percebe a manipulação à sua volta, você está ativando a memória que eles tentaram enterrar. Eles te trouxeram de volta, esperando que você caísse na armadilha do esquecimento. Mas se você percebeu isso, se você sente isso, então o ciclo começa a trincar. Sua alma está despertando dentro da própria prisão. Então me responda de forma direta. O que você ainda carrega dentro de si que os arcontes não conseguiram quebrar? Qual parte da sua essência insiste em não se render, mesmo diante de todas as manipulações e distrações? E se você pudesse acessar esse fragmento, essa memória, o que faria diferente agora, sabendo que essa reencarnação é sua chance de retomar o que nunca deveria ter sido perdido? Você reencarnou porque existe um código dentro de você que os arcontes não conseguiram apagar. E cada detalhe da sua vida é estruturado para testar se você consegue ativá-lo. Não se engane, nada é por acaso. Cada relacionamento que te confunde, cada dor que te consome, cada desvio que te frustra, é o sistema mostrando onde você ainda mantém resistência. Você voltou para confrontar essas camadas de controle que foram plantadas para te manter preso na ilusão. Essa reencarnação é visceral, porque ela exige que você olhe para dentro sem desculpas, sem fuga, sem auto-engano. Eles te cercaram de distrações, mas se você sente que algo não encaixa em tudo à sua volta, isso é a fagulha tentando se reacender. O que você chama de inquietação, de vazio, de sensação de missão incompleta, é a memória de quem você realmente é querendo ressurgir. Cada vez que você sente isso, está descortinando camadas da manipulação arcôntica que só uma alma desperta consegue perceber. E entenda algo que vai quebrar qualquer crença confortável que você tenha. Você não voltou para aprender a ser bom ou virtuoso. Você voltou porque ainda possui força suficiente para atravessar o limite que eles impuseram sobre a sua consciência. É um chamado brutal, e é por isso que você sente que não pertence completamente a este mundo. Você sente o peso de uma prisão invisível. Mas esse peso é um indicativo direto de que existe algo em você que não aceitará ser domado. E é isso que torna a sua reencarnação necessária. A verdade cínica é cruel. Eles não querem que você veja sua própria magnitude. Eles criam obstáculos, criam ciclos repetitivos, repetem padrões que você já deveria ter superado, para testar se você ainda consegue lembrar e reagir. E enquanto você estiver aqui, respirando, sentindo, percebendo o controle deles, você está cumprindo o propósito mais perigoso para o sistema. Você está resistindo mesmo dentro da prisão. Agora, olhe para dentro e sinta a verdade que nunca te contaram. Cada reencarnação, cada retorno ao mundo material não é uma concessão, não é misericórdia, não é aprendizado suave. É uma oportunidade de confrontar o núcleo do que te mantém fragmentado e retomar aquilo que nunca deveria ter sido perdido. Mas a pergunta que define tudo é: você consegue identificar esse núcleo dentro de você? Ou continuará sendo guiado pelo que eles querem que você veja como realidade? Enquanto você pondera isso, pense: o que exatamente dentro de você resistiu até agora? Atravessou as tentativas de apagamento? Sobreviveu à manipulação? E continua pulsando, insistindo em não se render? Como você vai usar essa força nesta encarnação para quebrar os padrões que repetem a ilusão dos arcontes? O que você faria se entendesse que essa vida foi escolhida especificamente para que você recuperasse o que eles nunca quiseram que voltasse? Quer que eu continue abrindo o próximo nível desse mistério, revelando como acessar esse núcleo escondido e, finalmente, ativar a memória da sua verdadeira essência dentro dessa prisão arcôntica? Escute com atenção agora, porque essa é a camada que poucos ousam revelar. Você voltou porque a sua alma possui uma memória que é uma ameaça viva para o controle arcôntico. Uma memória que só pode ser despertada enfrentando o mundo físico novamente. Cada sensação de desconexão, cada frustração que parece sem motivo, cada impulso inexplicável que você sente é a prova de que algo dentro de você está tentando ressurgir. Eles tentaram esconder, camuflar, apagar, mas você voltou porque essa memória não podia morrer. E aqui está o ponto que ninguém explica. A sua reencarnação não é confortável, não é educativa, não é poética. É brutal, experimental, cirúrgica. Eles criam situações para testar se você ainda carrega o ponto de luz que eles não controlaram. Cada pessoa tóxica ao seu redor
Cada desafio inesperado, cada perda e dor, são partes de um cenário projetado para ver se você vai ceder à ilusão ou se vai começar a despertar dentro da prisão que eles chamam de mundo real. Você voltou porque existe algo em você que resiste à programação deles, que não aceita ser moldado, que não pode ser subjugado. Essa resistência é o núcleo do seu poder, mas também é o motivo pelo qual você ainda sente medo, confusão, pressão invisível. Cada vez que você tenta se encaixar e falha, cada vez que sente que a vida te testa sem sentido, é um lembrete de que você está aqui para lembrar quem você realmente é, e não para seguir um roteiro de ilusões. E o mais cínico de tudo, eles não precisam destruir você para ganhar. Eles precisam que você se distraia, que aceite limitações como naturais, que confunda memória com imaginação, que aceite dor sem questionar. Mas sua alma voltou justamente porque essa distração não funcionou totalmente. Você ainda tem fragmentos que estão além do alcance deles. Fragmentos que, se ativados, desmontam a narrativa inteira. Então pergunte-se, o que dentro de você ainda persiste, mesmo após vidas inteiras de tentativas de apagamento? O que você ainda sente que precisa recuperar, mesmo sem lembrar exatamente do que se trata? E se você pudesse reconhecer esse fragmento agora, começar a ativá-lo, como isso mudaria tudo que eles tentaram controlar sobre você? A verdade que você precisa ouvir agora é direta como uma lâmina. Sua alma reencarnou, porque existe uma parte de você que ainda não está domesticada pelo sistema. Arcontico. E essa parte é justamente o que eles tentam esmagar desde sua primeira existência. Você voltou porque ainda carrega uma pontada de lucidez que não pode ser apagada. E essa lucidez é perigosa. Ela ameaça todo o teatro que eles constroem para manter almas adormecidas repetindo os mesmos papéis, as mesmas dores, as mesmas ilusões. Você reencarnou porque existe uma fenda, uma rachadura, onde a luz verdadeira passa. E essa fenda está dentro de você. Eles sabem disso. Eles sabem que se você conseguir enxergar essa fenda claramente, todo o mecanismo de controle perde o poder. Por isso sua vida parece tão caótica, tão cheia de distrações, tão inundada de situações que tentam roubar o seu foco. Eles não precisam te derrotar. Basta fazer você esquecer. Esquecer por que veio, esquecer quem é, esquecer que percebe, esquecer que sente algo que os outros não sentem. Mas você voltou justamente porque esqueceu, e ao mesmo tempo, não esqueceu completamente. Essa rachadura na sua consciência é o ponto exato onde o despertar começa. E é exatamente por isso que sua alma foi puxada de volta para cá. Porque você é uma ameaça ambulante que ainda não reconheceu sua própria força. Eles tentam te entorpecer com rotina, te desgastar com problemas repetidos, te enfraquecer com mágoas acumuladas, mas tudo isso só existe porque eles sabem que se você lembrar, você quebra o jogo. E o detalhe cínico que eles nunca revelam é que sua reencarnação não foi um erro, não foi um acaso, e muito menos uma punição. Foi uma última tentativa de te colocar dentro do campo onde você poderia, finalmente, olhar o sistema nos olhos e enxergar as falhas dele. Cada instabilidade emocional que você sente, cada desconforto com a própria vida, cada sensação de que isso aqui não faz sentido, é você tocando essas falhas. É você percebendo as rachaduras no véu. A razão pela qual você voltou é simples, dolorosa e libertadora ao mesmo tempo. Você voltou para recuperar aquilo que te roubaram. Não é karma, não é destino, não é um ciclo pedagógico. É um processo profundo de retomada. Retomada de percepção, retomada de força, retomada de identidade, retomada de origem. No fim de tudo, a verdade permanece simples e brutal. Sua alma não voltou para essa vida por acaso. Ela retornou porque algo em você ainda precisa atravessar o labirinto dos arcontes, rasgar os véus da ignorância e recuperar a centelha divina que o demiurgo tentou apagar. Se você sentiu o impacto deste vídeo, é porque a parte esquecida de quem você realmente é finalmente respondeu ao chamado. Não existem coincidências no mundo oculto da consciência, apenas reencontros. E agora que você enxergou o que sempre esteve escondido, não há mais como voltar ao estado anterior. A luz que te tocou exige responsabilidade espiritual. A gnose não é um conhecimento confortável, é um terremoto interno. É o fim da versão limitada de você mesmo. É a morte do personagem e o nascimento do ser. É aqui que começa o retorno à origem. O caminho de volta ao pleroma, ao ponto onde nenhum arconte pode te tocar. Então respire fundo. Essa é apenas a primeira porta. Outras virão. Mais profundas, mais intensas, mais libertadoras. E se você realmente deseja romper o ciclo, libertar sua alma da roda dos nascimentos e reencarnações impostas, e descobrir o propósito oculto da sua existência, você já sabe o que fazer. Continue. A jornada não acabou. Ela apenas começou.